Vamos orar então, pedir a graça de Deus pela mensagem de hoje? Vamos orar então. Pai amado, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nós. Fala conosco agora. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então hoje eu gostaria de compartilhar com vocês Filipenses capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 8. Lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos Filipenses, do versículo 3 ao versículo 8. Eu vou ler aqui na minha versão, você pode acompanhar na sua versão aí. Olha o que a palavra de Deus fala para nós hoje. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Amém. Qual é o emprego mais difícil que existe hoje, nos dias de hoje? Você já parou para pensar? Nós vivemos numa época onde as pessoas, elas estão, vamos dizer assim, elas estão bem sensíveis emocionalmente. Eu acredito que uma coisa que caracteriza a nossa geração é que a nossa geração ela é bem emocional. Nós fomos estimulados desde a nossa juventude, desde a nossa infância, a não reprimir as nossas emoções, mas extravasar as nossas emoções. A sociedade, o mundo onde a gente cresceu, foi um mundo que nos estimulou a expressar as nossas emoções. E é um mundo que constantemente estimula aquilo que a gente sente. É um mundo altamente estimulante, né? Por exemplo, se você vê que o que a gente faz para divertir? Vamos colocar dessa maneira. O que você faria para se divertir? Diversão hoje é altamente estimulante. Porque, por exemplo, quando você pensa em parque de diversões, automaticamente o que você pensa num parque de diversão? É deitar numa rede? Não, parque de diversão é você descer numa montanha russa, é você para estimular essa emoção. Então, quer dizer, a gente vive hoje numa sociedade, num mundo onde a sua emoção ela é altamente encorajada, estimulada. Não é surpresa para nenhum de nós de que a sociedade ela mudou a maneira de definir inteligência. Por exemplo, houve uma época onde as pessoas mediam inteligência pelo QI, né? QI que significa coeficiente ou quociente de inteligência, né? Só que agora eles mudaram isso. Eles falam sobre inteligência emocional. Eles não apenas medem a sua capacidade de raciocínio, mas hoje eles medem também a sua capacidade de ser emocionalmente saudável. Porque emoção faz parte da nossa vida hoje em dia. Queira você goste, concorde, é parte da nossa vida. É o mundo onde a gente vive. É como a gente é estimulado todos os dias, a todo instante na nossa vida. Então não é surpresa nenhuma que todos nós lidemos com cansaço emocional. E cansaço emocional, geralmente, por causa da falta de reconhecimento.
Porque se existe algo que hoje também a nossa sociedade estimula, é que você seja reconhecido. Porque a nossa sociedade, o nosso mundo, hoje é o mundo do marketing. Você tem que aparecer e acontecer. E você deve ser reconhecido. Então hoje, não apenas a gente busca, mas todos nós, de uma maneira ou de outra, nós esperamos ser reconhecidos. Reconhecidos pelo esforço que a gente faz, reconhecido pelas intenções do nosso coração, pela nossa motivação, ser reconhecido pelo esforço, pelo investimento, pelo suor que a gente derrama, por tudo aquilo que a gente faz. Então, se a gente espera emocionalmente esse reconhecimento, se a gente espera emocionalmente que os outros tenham consideração pelo esforço, pela motivação do nosso coração, alguns de nós lidam então com frustração, um cansaço emocional, quando a gente não é reconhecido da maneira que a gente espera que seja. Quando as pessoas, elas não nos consideram, não nos levam em consideração da maneira que a gente espera, que exige que nós sejamos reconhecidos. Quantos de nós não lidamos com uma depressão, um cansaço emocional, porque muitas vezes a gente olha para os outros e fala assim: por que será que eu não sou reconhecido por aquilo que eu faço? Por que será que as pessoas não consideram o esforço, o investimento que eu estou fazendo nisso aqui? Qual é o trabalho mais difícil que você faria, ou que você já fez? E não precisa ser só trabalho, não. Só o fato de você ficar em casa, você lida com essa frustração emocional, não é verdade? Muitas vezes são seus filhos que não reconhecem o sacrifício que você faz por causa deles. São os filhos que não reconhecem todo o esforço que você colocou em trazer aquela comida para a mesa, em pagar as contas, o esforço que você fez para deixar aquela casa arrumada. E aí quando você vai, frustração, atinge o emocional. Quantas vezes você perde as estribeiras quando você está cansado emocionalmente? Porque isso é um dos problemas quando você não está bem emocionalmente. Isso traz um desequilíbrio tão grande que emocionalmente você explode. Você não consegue se equilibrar emocionalmente. Quantas vezes a falta de reconhecimento trouxe para você esse desequilíbrio emocional, e isso influenciou a sua relação com as pessoas da sua família, a maneira como você enxerga aquele trabalho que você tem que fazer todos os dias? Talvez é um chefe que não te reconhece, talvez é algo que você faz, mas você não se sente realizado, que você talvez gostaria de estar fazendo outra coisa, e então você não recebe aquilo que você acha que deveria receber emocionalmente desse trabalho que você faz, e aí você chega em casa e você não está bem. Muitas vezes você deveria trazer aquele emocional para levantar a sua família, mas você ajuda a afundar cada vez mais a família, e aí aquilo cria todo um... Quantas vezes você não trouxe aquela carga emocional negativa para dentro do seu trabalho, e isso daí influenciou o seu trabalho, e muitas vezes causou um prejuízo? Quantas vezes você teve um impacto negativo no seu trabalho, seja relação com pessoas, clientes, outras pessoas que trabalham com você, por causa desse emocional? Então, se hoje você pensou que o emocional não era algo importante na sua vida, que você poderia lidar com isso todos os dias, eu digo para você, não é fácil. Falando de trabalho, e de trabalho difícil, pensa num trabalho onde você não tem a opção de recusar o seu cliente. Porque, goste ou não do seu trabalho, tem gente que tem a opção de falar: esse passageiro eu não levo, essa encomenda eu não entrego.
esse cara eu não atendo. E aí você pode preservar o seu emocional. Agora, eu gostaria de dizer para você o seguinte: imagina um trabalho onde você não pode recusar o seu cliente. Você deve desempenhar o seu trabalho exatamente da melhor maneira possível, independente de quem entra ali buscando seu serviço. Pensa um pouquinho. Que tipo de trabalho seria esse? Seja o bom cliente ou o mau cliente, você deve desempenhar aquele trabalho. Independente se são 10, se são poucos, se são muitos, se são raros, todo e qualquer cliente, independente do número, você deve desempenhar o seu trabalho, você deve estar ali pronto para desempenhar o seu trabalho. Qual seria o seu emocional com relação a esse trabalho? Agora, pensa nisso. Porque independente do trabalho, você pensa assim naquela casa que você tem que ir lá trabalhar, você pensa no tamanho do seu trabalho, e você pensa no trabalho que você tem que fazer. Muitas vezes, quando você pensa no que você vai receber, você, tudo bem, compensa, né? Compensa. No final do dia compensa, aí aquilo parece que transforma, né? Parece que muitas vezes você começa o dia, o trabalho foi um dia terrível, só bucha aparecendo, mas aí no final do dia, quando você terminou e você viu que o resultado do seu trabalho, principalmente aquele paycheck que estava te esperando ali, o cheque que estava te esperando lá em cima da mesa, compensou o negócio. Aí você vai, bota o cheque no bolso, vai para casa feliz. Agora, pensa uma coisa. Pensa que você não pode recusar o cliente e pensa que o pagamento, a recompensa do seu trabalho é baseada naquilo que o cliente quer te pagar. Não é você que estabelece o preço. Não é um preço combinado antes de você se colocar nesse trabalho, mas você não pode recusar o cliente e, no final das contas, você depende, o preço do seu trabalho, a recompensa que você recebe é baseada na benevolência, naquilo que o cliente acha que você deve receber. Qual seria o seu emocional com relação a esse trabalho? Você iria todos os dias feliz para esse trabalho, dependendo da boa vontade, da generosidade do próximo, independente de quem seja aquele próximo, o rabugento, o feliz? Ou seu emocional estaria muito... Agora, pergunta, qual é esse trabalho? É o garçom. Sabia disso? Por isso que garçom é um dos piores trabalhos que tem. Por quê? Porque o garçom, ele não recebe salário aqui na América. Se ele recebe um salário, é $5 por hora. Então, o salário que ele recebe é a gorjeta que você deixa. É a gorjeta que você deixa. Então, quer dizer, independente se veio 10 na mesa, se veio 1, se a casa estava cheia de cliente ou não, se o cara era cheiroso ou não era cheiroso, ele tem que ir lá servir, trazer a comida da sua mesa, e tem que te fazer com um sorrir, melhor. E depende, no final das contas, da sua boa vontade. E aquela gorjeta, muitas vezes, que você deixa ali, é dividido. Não apenas com... Não vai tudo para ele, mas é dividido com a pessoa que te senta na mesa e também com a pessoa que recolhe e limpa a mesa. Então, o que eu peço para vocês, como discípulos de Jesus, criem esse hábito de, ao dar a gorjeta, sejam generosos, independente de como foi o serviço. Sejam generosos e pensem em Jesus, porque isso é bom, isso é agradável a Deus. É alguém que está dependendo ali da sua generosidade para botar um prato na mesa. Porque muitas vezes a gente não sabe a vida daquela pessoa e o porquê aquela pessoa está ali naquele trabalho. Mas voltando, quando a gente pensa na palavra de Deus e quando a gente entende o nosso emocional, é importante a gente tratar o nosso emocional. É importante a gente entender como é que a palavra de Deus nos ajuda a lidar com o nosso emocional. Por quê? Porque o nosso emocional é importante. O nosso emocional influencia as pessoas que estão ao nosso redor. Não tem como você ser uma pessoa efetiva, frutífera, tendo o emocional todo desequilibrado.
um emocional aos pedaços. Como é que alguém pode querer ser frutífero na obra de Deus? Como é que alguém pode querer que a família seja abençoada e experimente das bênçãos, sendo totalmente, emocionalmente desestruturado? É algo que não cabe. É algo que a gente está tentando secar gelo. É algo que a gente está buscando resolver sem ter a esperança de resolver. Por isso que hoje o que eu gostaria de compartilhar com vocês é como que a gente pode vencer esse cansaço emocional. Quando a gente olha para o nosso trabalho, quando a gente olha para as pessoas que vivem conosco, quando a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor e a gente fala assim: puxa, por que eu não sou reconhecido mais? Por que será que as pessoas não têm mais consideração por mim? Porque eu vejo que, como imigrante, a gente se habitua a ser recompensado por aquilo que a gente faz toda hora. Então, qualquer coisinha que a gente vê que, as pessoas não estão me reconhecendo, as pessoas não estão reconhecendo a motivação, e aí a gente explode. A gente vive numa comunidade, num meio, numa sociedade altamente emocionalmente desequilibrada, porque busca reconhecimento. E a solução para isso está na palavra de Deus. Por quê? Porque se era alguém que precisava ter reconhecimento e ser considerado, era Paulo. Porque se havia alguém que podia chegar e dar uma carteirada na igreja e falar assim: cada um de vocês deve considerar e me reconhecer, era Paulo. Mas é interessante como Paulo reage a uma das piores circunstâncias da vida dele: prisão. Paulo estava, quando ele escreveu essa carta, Paulo estava preso. Então imagina você preso por causa de algo que você não é culpado, que você teve toda a boa motivação do mundo. Como é que você reagiria? Você sendo preso, sofrendo as piores consequências na vida de uma pessoa por causa de algo bom que você fez. O que você ia chegar e falar para as pessoas? Qual era o tipo de justificativa, de reconhecimento, de recompensa que você buscaria das pessoas? Mas a maneira como Paulo reage àquela circunstância mostra como eu e você devemos reagir às circunstâncias da vida e como nós podemos ser emocionalmente saudáveis. E a gente tem que entender uma coisa: que o emocional está ligado com o espiritual, independente da sua idade. Não tem idade aceitável para você ser emocionalmente desequilibrado. Você tenha 5 anos, 10 anos, 20, 30, 40, a razão do seu emocional não ser saudável é por causa do seu espiritual. Então Paulo aqui, logo no comecinho dessa carta, ele nos ensina como é que a gente pode ser emocionalmente saudável cuidando do nosso espiritual. Paulo, ele reage à prisão de uma maneira totalmente inesperada. É uma grande surpresa que Paulo, ele não reage com melancolia, com depressão, com reclamação. Ele não chega com raiva, ele não chega exigindo das pessoas uma atitude, uma recompensa, uma consideração, mas ele reage com agradecimento. E essa atitude do coração dele ajuda a ele atravessar uma das piores épocas da vida dele, prisão. Então a primeira coisa que Paulo faz é ele agradecer. Ele agradece o quê? Pela parceria no Evangelho. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 5. Dou graças ao meu Deus, ele começa aqui no versículo 3, e aqui olha no versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho. Pela vossa cooperação no Evangelho. Muitas vezes,
Quando a gente agradece por alguma coisa, ou quando a gente agradece a alguém, quando a gente pensa em recompensa, a gente pensa com algo para nós, não é verdade? E talvez Paulo poderia agradecer por coisas que as pessoas fizeram por ele. E na realidade, o que Paulo ele agradece aqui, quando ele fala de cooperação no Evangelho, Paulo está agradecendo a oferta que a igreja em Filipe tinha mandado para ele. Essa cooperação no Evangelho era a oferta que a igreja tinha mandado para Paulo. E ele estava agradecendo a Deus. Mas eu gostaria que você prestasse atenção aqui, que Paulo ele não estava agradecendo por algo que havia sido feito diretamente para ele. Paulo não estava agradecendo pelo cheque que ele estava colocando no bolso. Mas Paulo estava agradecendo pela cooperação no Evangelho. A palavra que Paulo usa aqui é a palavra que a gente usa para comunhão, koinonia. Essa cooperação não é só uma ajuda, uma parceria. Mas Paulo ele agradece pela parte que a igreja estava tomando na expansão do Evangelho. A oferta que a igreja tinha mandado para Paulo não era um benefício diretamente para ele, mas era a parte da igreja na expansão do Evangelho. Ele não estava agradecendo pela oferta que a igreja estava dando para ele, mas pela parte que a igreja estava tendo em expandir, cumprir a grande comissão. O foco não era ele, era a obra de Deus, era a expansão do Evangelho. Então aqui você já tem a primeira pista de como é que nós podemos ser saudáveis emocionalmente e vencer aquele desânimo que vem, que bate o nosso coração quando a gente não é reconhecido pelas pessoas, quando a gente não tem a consideração das outras pessoas. É não focar em você, é focar nas coisas de Deus, é focar na obra de Deus, no Evangelho, e não tem outra coisa. Quando você começa a olhar para si mesmo, é quando você começa a prestar atenção demasiadamente em você. É aí então que vem tudo aquilo que não é saudável para a sua vida, que só prejudica. No pior momento da vida de Paulo, Paulo não estava focado nele, mas estava focado na expansão do Evangelho. O foco era Deus e a obra de Deus. Porque se Paulo focasse nele, ele estava perdido, só tinha reclamação. Mas Paulo estava focado, não, as minhas cadeias contribuem para a proclamação do Evangelho. Ele fala na carta. Então Paulo estava altamente motivado, apesar das dificuldades, porque o foco não era ele. O foco era o Evangelho, era a obra de Deus. Quando você não foca em você mesmo, você dá a liberdade para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e te liberte dessas amarras, dessa velha criatura que ainda habita dentro de você e faça com que você seja egoísta e foque em você. E foque em você e naquilo que os outros deixam de fazer para você. É por isso que bate aquele emocional e aí tudo desanda. É por isso que nós devemos focar nas coisas de Deus. Porque Paulo ele estava focado nas coisas de Deus. Paulo ele tinha a certeza da esperança. Olha o que ele fala aqui no versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você acha que Paulo só tinha gente boa na vida dele? Que só igreja boa, que chegava lá? Paulo está precisando disso. Aí os irmãos se reuniam lá, iam lá e faziam tudo que Paulo precisava. Já tinha lá gente mandando? Não. A grande maioria das pessoas que Paulo lidava eram pessoas que trabalhavam contra ele, contra o Evangelho. Pessoas que uma coisa que Paulo ensinava, eles iam lá e queriam desmentir tudo. Os judaizantes. Tinham lá igrejas que atacavam a autoridade de Paulo. Paulo não é nada. Paulo fala, mas é doido. Ele é doido, ele não é apóstolo de verdade. Apóstolo de verdade é Pedro. Tinha gente que reclamava. Eu não entendo que esse Paulo fala, ele fala demais e é tudo difícil.
Mas o foco de Paulo não era as pessoas. O foco de Paulo era Deus. E até mesmo quando ele pensava nas pessoas, ele pensava de uma maneira positiva, porque a certeza de Paulo não estava nele nem nas pessoas, a certeza de Paulo estava em Deus. É por isso então que Paulo, com convicção, com certeza, quando ele pensava nas pessoas, ele falava o seguinte, com esperança: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha fé em Deus. E porque a fé dele estava em Deus, ele tinha plena certeza de que a obra que quem fazia não era ele. Que as pessoas, a transformação, a mudança, não estava nele, mas estava em Deus. Então ele podia descansar. Porque quem fazia a obra é Deus. E era Deus então que vai completar essa obra. Então por isso que o emocional de Paulo estava saudável, porque o espiritual era inabalável, porque a fé de Paulo estava centrada, firmada, fundamentada num Deus que é inabalável. Aquele que começou a boa obra e vai completar. Quantas vezes a gente fica frustrado porque os nossos maridos, nossas esposas, os nossos filhos, as nossas filhas não respondem da maneira que a gente quer? Cara, por que o meu marido não é assim? Por que a minha esposa não é assim? Era só meu filho ser um pouco mais assim. Era só minha filha ser um pouco... A falta de fé leva a um desânimo espiritual. E o desânimo espiritual leva a um desgaste emocional. E aí a nossa família, a nossa casa, que deveria ser um lar abençoado pelo Senhor, vira aquele furacão. É o espiritual. Porque a gente perdeu o foco espiritual das coisas. Porque a obra quem realiza na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos maridos, na vida dos nossos amigos, a pessoa que trabalha junto, de todo mundo, é Deus. E o Deus que a gente crê é um Deus vivo e verdadeiro. Então, aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então, essa fé que motivava Paulo. Você acha que a igreja de Corinto desanimava Paulo? Não. Os judaizantes desanimavam Paulo? Até pode ser, mas no final do dia, quem animava Paulo e motivava ele a continuar servindo a Deus com alegria era o Deus inabalável, aquele que cumpre todas as promessas, porque as promessas estão firmadas na palavra dele. Por isso que Paulo fala: estou plenamente certo. Mesmo dentro de uma cadeia, estou plenamente certo. Ainda que eu não esteja aí com vocês, estou plenamente certo de que Deus há de continuar cuidando de cada um de vocês. Amém. Mas eu não estou lá. Deus está no controle. Isso dava para Paulo um espiritual inabalável, e o emocional dele ficava firme, porque estava baseado num Deus que é firme. É por isso então que Paulo, quando ele olhava para as pessoas, não era um coração amargurado, não era um coração cheio de reclamação, era um coração que trazia tudo aquilo que havia passado à tona, aquela circunstância pesada. Imagina, do meio de uma prisão você chegar e ter que você pensar nas pessoas. Todo mundo lá no bem-bom e eu aqui. Todo mundo lá, ninguém me visitando. Todo mundo lá comendo bom, mas ninguém me trazendo uma marmitinha aqui. Mas olha como Paulo, ele se referia aos irmãos. Aliás, versículo 7 e versículo 8. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Olha como ele fala: trago vocês no meu coração, misericórdia, saudade. Amados, isso daqui não era uma cartinha educada que ele estava mandando lá para... Não. Era o coração de Paulo.
Porque quando o teu espiritual está bem, e você não deixa as circunstâncias do mundo, nem aquilo que as pessoas deixam de fazer por você, a falta de reconhecimento, a falta de consideração, contaminar o teu coração, quando você pensa nas pessoas, porque o teu foco, o teu alvo está em Deus, o teu coração está em Deus, você não traz tudo aquilo que as pessoas fizeram de mal, deixaram de fazer por você no relacionamento. Você não traz. O que você traz é o amor que Deus tem derramado no seu coração. É aquela fé, aquela certeza que Deus continua trabalhando naquele coração. Então, no meu coração é amor. Trago vocês do meu coração. Oro por vocês. Eu tenho saudade. Vocês são participantes comigo na graça de Deus. Eterna misericórdia. Amados, como seriam transformados os nossos relacionamentos dentro de casa e fora de casa, se ao invés da gente reagir com orgulho, quando a gente se sente afetado pela falta de conhecimento, pela falta de reconhecimento, pela falta de consideração, imagina como a nossa vida, os nossos relacionamentos seriam transformados se ao invés da gente reagir com raiva, sarcasmo, a gente reagisse com misericórdia e amor. Imagina o poder de um marido que quando ele vê que ele não é reconhecido, a esposa, os filhos não têm consideração, ele reage com os joelhos dobrados diante do Senhor, com o coração cheio de amor, buscando, intercedendo pela sua família. Será que não vai ter um Deus que vai mudar essa família por causa desses joelhos que se dobram diante dele? Imagina um filho que talvez ele olha e vê que ele não é reconhecido pelos amigos, que ele não é reconhecido pelas pessoas, que ele cai naquela depressão emocional e espiritual, mas ao invés de se deixar levar pela depressão, pelo desânimo espiritual, ele começa a olhar as pessoas ao seu redor, as suas amizades, com misericórdia, com amor. E aí ele passa a ser um instrumento de Deus para alcançar aqueles que estão na mesma situação que ele, os isolados nas classes, aqueles que são vítimas de bullying nas escolas. Imagina jovens que se levantam nas escolas, movidos pelo Espírito de Deus e pelo amor de Cristo, que se recusam a se deixar levar pelo emocional, mas que querem servir a Deus e passam a ser usados pelo Espírito de Deus a levar o amor de Cristo que eles carregam dentro do seu coração. Imagina a transformação que ia acontecer nessa cidade chamada Marieta, nesses high school, nesses middle school. Amados, hoje nós estamos nos deixando levar pelas circunstâncias da vida e tirando o nosso foco de quem é o autor e o consumador da nossa fé. É a recomendação que a carta aos Hebreus traz para nós, capítulo 12, versículo 2. Não deixe com que as circunstâncias da vida tirem os seus olhos daquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Deixando as coisas que nos prendem a esse mundo, deixando essas coisas que fazem com que a gente fique olhando somente para as coisas desse mundo, vamos fixar, vamos focar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Amados, se hoje você lida com uma questão emocional, é porque talvez os seus olhos se desviaram do foco. Do único foco que deveria ser o seu foco, o meu foco, Jesus Cristo. Então, se hoje você sente que você tem travado uma batalha, é porque você tem travado uma batalha sozinho. Você tem tentado lutar uma luta sozinha. É necessário que eu e você agora, nós foquemos os nossos olhos naquele que é o começo e o fim da nossa fé, Jesus Cristo. O nosso emocional, ele é resultado do nosso espiritual. Então, se hoje você busca uma solução
a sua solução está em Jesus. Então hoje, a minha oração, a minha esperança é que eu e você, nós foquemos em Jesus. Que nós vencemos essa luta. Nós não estamos sozinhos. Nós não somos reféns do nosso emocional. Ainda que o mundo queira que nós sejamos e busquemos toda hora extravasar e colocar para fora esse emocional, nós não somos reféns do nosso emocional. O nosso emocional não dita quem nós somos. Quem dita o que nós somos e quem nós somos é o nosso Criador. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Nós somos nova criatura. E como nova criatura, cada um de nós, todos nós, somos dirigidos pelo Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus quem dita quem nós somos. Por isso, amado, se hoje você precisa de ajuda, se hoje você quer mudar, busque a Jesus. Porque Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra. Pedimos a Tua ajuda e as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Nos ajuda, Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos ficar de pé então para a bênção final.